Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. Aqui onde eu moro tá um frio de menos 29 graus e eu tô com uma camiseta, porque eu tava planejando esse dia de gravar vídeo faz bastante tempo e eu queria muito usar essa camiseta da Crisma, que é o assunto do vídeo de hoje. Então, como vocês já leram aí no título, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 7 dons do Espírito Santo, porque já tá um pouquinho na época de Crisma, alguns já fizeram, alguns vão fazer só em julho. Mas normalmente é em junho que tem essa época. A Crisma eu fiz o ano passado e eu não tinha tanto conhecimento sobre o significado. Mas Crisma, como diz a Igreja Católica, também pode ser dito como confirmação, porque é uma confirmação da continuidade na sua vida cristã. E junto ao batismo e à primeira comunhão, a primeira Eucaristia, são os 3 primeiros sacramentos que a gente tem na iniciação da vida católica. Então bora pro assunto de hoje mesmo, que é os 7 dons. Eu fiz um textinho aqui, eu espero que eu consiga explicar bem. E até esses dias eu não sabia quais eram os 7 dons. Antes eu via, beleza, 7 dons, e depois de 2 dias eu já esquecia quais eram esses 7 dons. Mas enfim, os 7 dons são temor de Deus, fortaleza, piedade, conselho, ciência, entendimento e sabedoria. Eu vou explicar um tiquinho de cada um pra vocês saberem um pouco melhor. O temor de Deus foi um dos que eu mais tive curiosidade de saber, porque eu já vi avisando na catequese que temor é tipo temer, mas eu achava que temer é ter medo, sabe? Uma coisa do tipo. E realmente, por um lado mas não pelo lado do conceito desse dom. Existem 3 tipos de temor. O temor humano, que é tipo, eu tenho medo, por exemplo, de, sei lá, ser assaltado, por exemplo. Isso é um temor humano, um temor que, medo que a gente tem na nossa vida. Tem também o temor servil, que, por exemplo, também é um lado um pouco mais pra Deus, que você tem medo de ser castigado por Deus, ou seja, sei lá, tem medo de ir pro inferno, então você segue a Deus pra não ir pro inferno. Imagino eu que seja melhor você querer ir pro céu do que não querer ir pro inferno, porque é um pouco diferente. E tem o temor filial, que é o ter medo de pecar contra Deus, porque a gente não é perfeito, então alguma hora a gente vai acabar pecando, fazendo alguma coisa que Deus não goste. Bom, o temor de Deus quando você tem esse dom, você tem ódio pelo pecado, você não gosta de ver, algum pecado onde está, sei lá, está rodeado. Aí você acha muito ruim. A pessoa que tem esse dom tem um sentimento da grandeza de Deus, ou seja, ele vê Deus como uma pessoa muito grandiosa e você como uma simples criatura que foi criada por ele. E tem muita gente que tem muita dificuldade de conseguir interpretar isso. Você tem medo de pecar contra Deus. Eu ia falar mais um pouquinho, mas vamos para o próximo, já deve ter dado uns 10 minutos de vídeo. Tá, próximo dom, fortaleza. Nesse dom do Espírito Santo eu quero que vocês peguem a Bíblia e abrem em Filipenses 4, versículo 13, que tem um versículo que quase ninguém conhece, é muito desconhecido, quer ver, ó? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, como diz a frase bíblica, fortaleza vem de fortalecer, e fortalecer, então dá pra entender um pouco o que significa esse dom. Fortaleza, suportar as maiores dificuldades e não desistir. Então as pessoas, que são fortes mesmo, que passam por várias dificuldades, precisam bastante do dom da fortaleza. E a base para ter esse dom da fortaleza é fazer o seguinte: você faz tudo que você consegue dar conta, porque tem muita gente que fica doente fazendo mais do que consegue, então aí o restante você entrega nas mãos de Deus. O que você não dá conta, você confia em Deus. E daí vai ser melhor, com certeza, porque se você entregar tudo na mão de Deus, não vai fazer sentido. Eu fico dormindo e eu quero muito emprego, aí você tem que correr atrás do emprego também. Terceiro dom, dom da piedade. O dom da piedade é se sentir filho de Deus mesmo. De você reconhecer de fato que Ele é o seu Pai. Isso conta um pouco na oração também, porque na oração, principalmente do Pai Nosso, a gente fala Pai Nosso, Pai Nosso. E quanto mais fé que você tenha que Ele realmente é o Pai Nosso, é o dom da piedade que está fluindo em você. E de certa forma Ele sempre está cuidando de nós, em qualquer lugar, em qualquer situação. Às vezes a gente está sofrendo, mas Ele é o nosso Pai, então o nosso Pai não pode fazer tudo pra gente, também tem que correr atrás, como diz também o dom da fortaleza. E pra gente sentir isso, a gente tem que ter o dom da piedade. A partir do momento que a gente recebe o sacramento do Crisma, a gente tem esses dons.
mas a gente tem que pedir cada vez mais para que esse dom possa vir na gente cada vez mais. Quem reza bem é quem conhece para quem se reza. E faz todo sentido o que fala aí no todo esse texto. Porque o dom da piedade é você conhecer cada vez mais Deus, sentir como Ele é na nossa vida. Esse é o dom mais bonito que eu achei. Então, quarto dom, o dom do conselho. Conselho já vem de conselhar, tipo aconselhar, pedir conselho. Viver sob a orientação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem você e traz o dom, você já tem uma intimidade maior com ele. E quando você precisar de alguma ajuda, tipo, por exemplo, você vai fazer alguma escolha, você primeiramente pede a ele o conselho, porque ele com certeza vai saber bem mais do que você fazer uma escolha. Na hora da raiva nós não sabemos o que falamos. Então também o dom do conselho na piedade anda um pouquinho alinhado, porque você pede o Espírito Santo para conduzir você, que esse principalmente é o dom do conselho, é basicamente isso. Porque a gente não pensa muito antes de falar alguma coisa, então o dom do conselho vai nos ajudar a sempre falar da maneira certa. Saber o que fazer e falar com segurança. Quinto dom, o dom da ciência. Ciência, como diz a palavra, né? Ciência é tipo tudo que é comprovado, quase isso, né? Na ciência aqui na Terra. Mas como o dom é a ciência de Deus, é saber conhecer as coisas criadas em relação ao Criador, que no caso é Deus. Tipo, por exemplo, pessoas que poluem rios ou pessoas que desmatam florestas, tipo, cortam árvores. Falta muito o dom da ciência de Deus, porque você tem que valorizar muito o que Deus criou, porque realmente, se os rios continuar poluindo, vai ser muito ruim pra gente e pra tudo que Deus criou. Cuidar com a consciência de que tudo é obra de Deus, foi o que eu acabei de falar. Isso a gente tem que preservar, porque cada detalhezinho Deus pensou antes de criar, e ele fez tudo isso em 7 dias, então... Não, 6, né, porque no 7º dia ele descansou. E conhecer que as coisas criadas há presença de Deus, com certeza, em qualquer lugar, tipo... Se você fica em um ambiente, por exemplo, de natureza, humildade também conta bastante aqui na ciência de Deus. Humilhação é coisa que bastante cristão passa, cristão católico. E o que a gente deve fazer? A gente deve acolher essa humilhação e oferecer para Deus, porque se a gente responder, a gente vai acabar criando um conflito maior que vai gerar bastante pecado. Então a gente tem que acolher essas humilhações e a gente pode oferecer essas humilhações para Deus, que ele sim valoriza a gente. Então, do entendimento, esse aqui foi um dos que eu mais gostei, eu achei muito legal. O entendimento principalmente nos ajuda a entender a Bíblia, por exemplo. Porque a Bíblia às vezes tem umas palavras complexas que, tipo, eu já tentei ler algumas vezes e eu tive bastante dificuldades. Mas caso você, por exemplo, queira entender melhor a Bíblia, peça esse dom, principalmente o dom do entendimento. Que daí, se você for entendendo a Bíblia, você vai vendo o que Deus está dizendo por meio da Bíblia. Rezar e saber que Deus está te ouvindo. Isso aí também puxa um pouquinho do lado da piedade. Poder dizer para tocar o coração do próximo. Por exemplo, tipo, pessoas que pregam, elas precisa ter o dom de entendimento, porque, por exemplo, elas pegam uma frase da Bíblia e elas fazem uma homilia dessa frase. Aí, às vezes, essa mensagem que o padre nos diz chega muito profundamente pra gente, toca o nosso coração. O entendimento, que também pode ser considerado dom da inteligência, também pode servir em caso do dia a dia, você ter mais observação, mais atenção. Saber, por exemplo, se uma pessoa é boa ou tipo, é confiável, não só pelo olhar, ou sei lá, pela maneira que ela age. O último dom, tá demorando um pouquinho, mas vamos lá. Dom da sabedoria, acho que foi um dos que eu mais escrevi aqui, mas eu não sei se eu vou falar tudo. Pessoas que não têm dom da sabedoria são bem grossas, por exemplo. E também existe, como é o temor de Deus, também existe sabedoria humana, que não é uma sabedoria boa. Se tem ciúme e gosto por briga, você tem uma sabedoria humana. Porque, tipo, você consegue... Você tem o dom de puxar briga, por exemplo. Isso não é um dom bom. E a sabedoria do dom, ela vem do alto. Então, ela é pura, pacífica, cheia de misericórdia. E quanto mais sabedoria a gente tem, mais paz a gente vai trazer pra gente. E o dom da sabedoria também puxa um contexto, tipo, de gostar e amar. Porque eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas, tipo, gostar é sentimento e amar é escolha, pelo que eu penso. Porque, tipo, gostar, você acaba gostando da pessoa. Tipo, gostar você mesmo está apreciando, por exemplo. E quando você ama, você tá sempre querendo o bem para o próximo, não pensando apenas em você. Então aqui eu trouxe os 7 dons bem resumido. Então caso você não fez a crisma ainda, provavelmente se você for fazer esse ano, que vai ser melhor ainda,
Veja o vídeo de novo pra você entender melhor sobre os 7 dons. E se você puder, você peça esses dons, principalmente no dia da sua crisma. Porque a crisma é muito importante, porque se você tem esses dons, você consegue com um pouco mais de facilidade essa vida sem pecado. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse mês de junho tem mais 2 datas importantes que eu pretendo fazer vídeo, não tenho certeza, que é São João e Corpus Christi, então provavelmente vai ter mais vídeos esse mês. E não esquece de deixar o gostei se você gostou desse vídeo. E se você puder me ajudar divulgando os meus vídeos e qualquer vídeo do meu canal, vai me ajudar bastante nessa minha caminhada de levar esse vídeo para cada vez mais jovens. Então é isso, tchau!